Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do canal Cidadão Cidade, o canal de entrevistas de cidadania e crítica. Eu gostaria de agradecer a todas e todos que têm acompanhado o Cidadão Cidade. Inclusive, tem crescido bastante o número de seguidores, eu fico muito feliz com isso. Afinal de contas, a nossa ideia aqui é conversar para fora, é trazer temas que são importantes para a gente poder refletir os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade. Hoje, por exemplo, o tema é uma continuidade da primeira entrevista que foi feita sobre racismo estrutural. Já era sabido que uma entrevista para falar sobre um tema tão amplo seria insuficiente. Inclusive, já estamos iniciando aqui essa entrevista sabendo que ainda assim não será o suficiente e já nos programando para uma outra entrevista a respeito dessa temática. Então, eu gostaria de agradecer a todas e todos que, inclusive, ajudam aqui o canal a existir. Afinal de contas, muito embora o Cidadão Cidade seja um meio alternativo de comunicação, ele não é independente. Ele é muito dependente. Dependente, primeiramente, das pessoas que vêm aqui, generosamente, e concedem aquilo que tem de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. E de algumas entrevistas para cá, nós temos feito algo que é maravilhoso, que é iniciar com arte. Hoje, nós vamos ter a presença de Wendy, que foi entrevistada aqui no nosso canal, e hoje vai nos dar a honra de fazer a abertura da entrevista, nos trazendo arte. Afinal de contas, é isso que nos cura, que nos faz querer sermos pessoas melhores, enfim. Eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, Wendy, antes de você entrar aqui. Gostaria de agradecer a presença de Sérgio Graça, que é uma pessoa que está vindo aqui para nos ajudar a refletir sobre racismo estrutural. E agradecer a todas as pessoas que nos ajudam aqui. O Instagram está com quase 1.000 seguidores, falta cerca de 20 pessoas. E aí, a partir de 1.000 seguidores, já consigo fazer, inclusive, lives pelo próprio Instagram, com mais de 1 hora de duração. Então, são conquistas que o meio de comunicação alternativo está tendo. E nesse período de isolamento social, de quem pode estar em casa, estar ficando em casa, esse momento é um momento que a gente tem também para pensar. Não é porque a gente está dentro de casa que a gente não pode refletir sobre a sociedade a qual nós fazemos parte. Então, eu gostaria de agradecer, Wendy, a você, e vou chamar a Wendy aqui, então, para vir aqui para cantar para a gente na abertura desse programa. Boa noite a todos. Como o Pedro Augusto falou, eu sou a Wendy, já fui entrevistada do programa, sou artista, estou cantora, sou do norte, paraense, mas moro em Manaus. E vim fazer essa abertura da entrevista do Sérgio. E vou cantar uma música que tem a ver com esse tema do racismo estrutural. É um hino para quem é preto, para quem carrega essa luta também. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entrou, um canto de revolta pelos ares, o quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pôde cantar, cantar de dor. Ecoa a noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia,
o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas consoluçar de dor. Oh, 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 oh. Muito bom. Incrível. Olha, Wendy, gostaria de uma boa agradecer. entrevista a vocês. E um bom programa. É com vocês. Muito obrigado, Wendy. Obrigado mesmo. Até a próxima. Dói no meu coração agora, porque eu tenho que apertar um botãozinho para tirar o Wendy aqui, mas dói no meu pé, com dor no coração que eu faço isso, viu, Wendy? Tudo bem, não tem problema. Até mais. Até. Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Eu gostaria de pedir para você se apresentar para o nosso público, por gentileza. Boa noite, né, a todos aí. É um prazer estar participando aí desse programa, né? Onde a gente tem a oportunidade, né, de falar aí sobre essas questões que são tão importantes, né, para a nossa sociedade, que é em relação ao racismo. Meu nome é Sérgio Graças, né, eu tenho 42 anos, né, sou formado em administração de empresa, tenho uma pós voltado para a gestão industrial e estou iniciando, né, agora aí uma pós, né, que é relacionada à história e cultura africana, né, onde trata de toda a nossa história aí dentro do nosso país, né, e também da nossa África. É um prazer, né, estar aqui presente, né, eu tenho participado dessa luta, né, que é contra o racismo, e que a gente sabe que existe, né, no nosso país, um racismo, né, que se apresenta de uma forma, né, diferenciada, e a gente está na luta aí para enfrentar, né, este mal, e tem conseguido aí agregar algumas pessoas, né, junto aí nessa luta, e eu acho que é uma grande oportunidade, ô Pedro, estar aqui no programa, né, hoje falando sobre essa questão. Eu que agradeço a sua presença aqui. Como eu falei para você no começo, eu poderia me retirar daqui e deixar só você falando. Afinal de contas, é você que se destina ao Cidadão Cidade, com a sua generosidade de estar aqui para conversar com a gente, sabe? Então, quero te agradecer por isso, viu? E, assim, tem uma frase que eu sempre falo que virou praticamente um mantra aqui do Cidadão Cidade, que é a vida do Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, eu fico feliz que as redes sociais possam de fato ser sociais e que foi através delas que eu pude conhecer você, que eu pude saber sobre a sua fala, que eu pude saber sobre a importância que é o seu trabalho na comunicação, sabe? Então, eu fico muito feliz mesmo com a sua presença aqui. Então, eu vou iniciar aqui a nossa conversa com a seguinte pergunta: como você entende a estrutura racista e exploradora que está na raiz da história do Brasil? Hoje a gente passa, né, para o Brasil de hoje, né? Se a gente for olhar somente para o momento, a gente acaba não entendendo, né, tudo que aconteceu dentro do nosso país. Então, normalmente, né, até mesmo no canal que eu tenho, onde eu faço alguns vídeos relacionados, né, a essas questões de racismo, eu sempre falo que é muito importante a gente conhecer a nossa história, né? E o Brasil, né, ele tem essa estrutura, né, exploradora, né, em relação à raça negra, né, e também aos índios, né, mas foi muito, né, por conta, né, de uma oportunidade, né, que tiveram de fazer um comércio, né, através da escravidão negra, né,
ao redor do mundo, e aqui no Brasil não foi diferente, porque isso acaba trazendo, né, alguns reflexos, né? Tudo isso que ocorre no dia a dia, do nosso dia a dia de hoje, o que acontece é através de um racismo estrutural, né? Racismo esse que vem se estruturando desde a escravidão. Então, às vezes as pessoas não entendem muitas coisas que acontecem, porém, isso é estruturalmente formado, né? E para a gente entender melhor, a gente precisa também entender que esse racismo estrutural, ele age, né, de forma silenciosa, onde a gente acaba tendo os direitos, porém, são negadas, né, as oportunidades. Então, o negro, ele muitas das vezes, ele não aparece, né? Você não consegue ver o negro ele sendo representado, né, nos locais de poder. Isso por quê? Porque o racismo estrutural ele mostra que o negro ele pode chegar até determinado lugar. Isso tudo vem através da nossa história. Se a gente for entender como se deu, né, a abolição da escravatura, né, que hoje em dia, se você for pegar os nossos livros, né, o que a gente aprendeu na escola, né, quando você está ali se formando em um adolescente, uma criança passando a ser um adolescente, você aprende, né, que a princesa Isabel, né, que assinou uma lei áurea, onde isso se resume apenas nesse ponto. Porém, tudo isso, né, faz parte de um plano, né, que a gente, infelizmente, a gente teve durante a história, que foi colocada, né, que a história ela foi contada apenas pelos brancos, né? E se a gente for entender melhor como aconteceu essa história, né, os brancos eles contaram, né, através de livros, através de autores, né, eles mostraram para a gente que em 1500 o Brasil foi descoberto e chegaram aqui os portugueses, né? Então entende-se como se não tivesse ninguém aqui, porém já havia, né? Aqui já havia as civilizações, né? Já havia os índios aqui, e se essa história, né, se ela fosse contada de outra ótica, a gente veria a história contada a partir do ponto onde os negros, né, seriam os protagonistas também dessa história, os índios também apareceriam, então a gente veria uma história diferente, aí você teria várias, né, pessoas que participaram dessa história, mesmo com a escravidão, a gente teria uma história, né, rica, porque você consegue ver vários movimentos que foram que ocorreram aqui dentro do nosso país, que mostraram que, na verdade, o negro ele apresentou muita resistência, né, ao sistema que foi imposto, né, através da escravidão. Um exemplo, né, a gente teve aqui vários movimentos como a Revolta dos Males, né, revolta, depois, mais na frente, a Revolta da Chibata, a gente teve os movimentos abolicionistas, a gente teve vários personagens como Luiz Gama, teve José do Patrocínio, teve André Rebouça, então essas pessoas que, às vezes, no livro de história que a gente pega para a gente entender, a gente não tem uma profundidade, né, de conhecimento a respeito do que eles fizeram, e fizeram grandes feitos, né, durante a nossa história aí, que seriam pessoas admiráveis, e isso nos traria, assim, uma representatividade muito grande para que a gente pudesse não ter, né, essa estrutura que foi montada, né, onde a gente foi explorado, onde não foi mostrado nada que relacionasse o negro a algo de valor, né, e mais à frente, né, depois da abolição, ao invés, e como o André Rebouças principalmente pensava, que dentro aqui do nosso país deveria haver uma reparação, né, deveria ter um projeto para que quando os negros eles fossem libertos, assim, como eles foram libertos, né, aqui dentro do nosso país, houvesse, né, um trabalho para que colocasse o negro na sociedade, incluir o negro, né, na sociedade. Porém, aconteceu totalmente ao contrário. A gente contando a história, a gente vai percebendo tudo que foi feito em relação ao crescimento, né, do branco e a desvalorização do negro. Porque lá em 1911, né, houve, né, aquela lei 10.639, né, do povoamento, onde foi decidido, né, trazer, né,
para cá para o Brasil os imigrantes poloneses, alemães, japoneses, italianos, entre outros, que vieram para cá para fazer, né, o trabalho que os negros faziam durante a escravidão, né? Só que o trabalho que eles fariam nesse momento seria um trabalho já remunerado. Então, quando o negro, né, ele foi liberto, ele não teve, pelo contrário, ele foi preterido, né, pelos imigrantes que vieram para cá, porque a visão, né, que os chefes de fazendas tinham dos negros naquela época é que o negro fosse um animal. Até porque, se a gente voltar um pouquinho mais lá na história, né, as justificativas, né, para a escravidão, infelizmente, utilizaram de teor, né, utilizaram do viés religioso, né, para dizer que os negros eram amaldiçoados, né, que havia uma maldição de Cã sobre os negros, e que os europeus, né, naquela época ali, eles já tinham essas pseudo-justificativas e algumas pseudociências, né, dizendo que o negro ele era inferior. E isso tudo a gente carrega até os dias de hoje, né, apesar que todas essas teorias, né, elas caíram todas por terra, né, porque eram pseudociências. Então, isso é algo que nos traz, que você vê que o negro, ao longo, né, da história, ele sempre foi depreciado. E, como eu vinha dizendo, em relação ao viés religioso, né, na época ali, por volta do século XV, né, ali, século XV, século XVI, os negros, os europeus, eles invadiram a África e eles entendiam que a maldição de Cã seria em cima dos africanos. E se a gente for estudar e for analisar a história realmente, é algo que diz sobre a Bíblia, né, tanto a cristã como a hebraica, que dizia um episódio onde Noé, né, ele teria sido pego na sua nudez, né, e o seu filho, que seria Cã, né, ele teria 3 filhos, Jefé, Cã e Sem. E então Cã, ele teria visto e não teria avisado, né? Não teria cobrido o pai. Então, os outros irmãos vieram, cobriram, né, Noé, e após Noé recobrir, né, ele estar são, ele teria proferido uma maldição sobre Canaã. Só que Canaã não era Cã, né? Canaã era o filho de Cã, e que deu origem, né, aos cananeus que viveram ali, onde hoje seria Líbano, a região do Líbano e de Israel, e onde as pessoas diziam, né, que eles teriam habitado a África, mas não foi essa região. Então, eles imputaram, né, essa maldição sobre os africanos, dizendo que os africanos eram amaldiçoados, onde não foi. Então, a gente vê que sempre o negro, eles tentaram depreciar o negro. Então, essa mesma ideia já havia aqui na cabeça das pessoas, né, aqui no nosso país, em relação ao negro, tanto é que, voltando aqui para 1911, quando houve a lei do povoamento, né, que trouxeram os imigrantes, eles também, no mesmo ano, houve um congresso de raças lá na Inglaterra, né, em Londres, onde o doutor José Batista de Lacerda, João Batista de Lacerda, ele apresentou, né, um projeto, né, que ele tinha em relação ao Brasil, que ele apresentou lá o projeto, e ele apresentou a foto, né, da maldição de Cã, que seria uma senhora negra, né, que teve uma filha parda, a filha parda se casa com um branco, e na terceira geração, né, ela teria um neto branco. Então, ela estava levantando a mão aos céus, né, agradecendo por ter embranquecido a raça. Então, isso aconteceu aqui na nossa história, isso aconteceu no Brasil, e muitas pessoas não sabem que isso aconteceu. Então, foi um movimento, né, eugenista, né, e eugenia, né, na verdade, se você for ver a tradução de eugenia, seria bem-nascidos, que é uma teoria, né, que foi trazida aqui para o Brasil por Renato Kell, e que foi criada, né, por Francis Galton, e foi trazida para cá, para o Brasil, e as pessoas, eles aderiram a esse movimento. Tanto é que esses movimentos eugenistas aconteciam a partir ali de 1920, 1930, isso era bem frequente.
haviam vários movimentos que eram feitos aqui dentro do Brasil, apoiados por famosos, pessoas famosas, e que em 1934 isso foi colocado até mesmo na nossa Constituição, para fomentar, né, a educação eugenista, né, para as pessoas. Então, muitas das vezes a gente acaba não entendendo o que aconteceu dentro da história, por que existe o racismo de hoje, essa estrutura formada do racismo, porém, é dentro de algo que foi muito sério, né, que aconteceu no passado, tanto é que quando se fala de pessoas que são influentes, famosas, influentes, isso ganha uma força gigantesca, né? Igual, por exemplo, Monteiro Lobato, né, ele escreveu um livro, né, O Presidente Negro, onde era um livro extremamente racista, né? Ele falava de um presidente, era um livro que falava de um presidente negro que chegava no poder, o presidente era negro, chegava no poder, era um presidente americano, né? Ele contou a história dessa forma, e quando ele chegou no poder, ele dizia, né, que a raça negra, que era a mesma raça que ele tinha, era inferior. Então, assim, foi algo extremamente racista, né, que foi colocado dentro da nossa história, e que tiveram aí várias pessoas que seguiram. Então, se a gente for entender, né, a nossa história, que eu acho que é importantíssimo, e isso não é só função, né, dos negros conhecer essa história, até porque quando a gente fala de escravidão, que foi algo muito importante também, muito cruel, né, para a nossa população aqui dentro do Brasil, a gente entende como se fosse... hoje eu entendo que a responsabilidade é de todos, né? Mas algumas pessoas dentro do nosso país ainda entendem que o problema é do negro, que somente o negro tem que discutir a respeito do racismo, que somente o negro tem que discutir a respeito do preconceito racial, e não, na verdade, essa responsabilidade é de todos, porque muitas pessoas falam assim... eu não tenho culpa, né? Eu já ouvi vários discursos dessa forma, e às vezes de pessoas que são influentes. Isso na verdade, é um desserviço gigantesco, porque isso não ajuda ninguém. E muitas pessoas falam, eu não tenho culpa da escravidão. Eu também acho que não tenha, né? As nossas gerações aqui, os brancos não têm culpa, porém, tem a responsabilidade de falar sobre o assunto, de entender que realmente foi um período muito difícil, um período muito violento, né, para a história do nosso país, e que a gente tem que discutir, tem que falar sobre o assunto, tem que trazer o assunto à tona, porque é muito complicado a gente viver, né, numa condição que a gente vive, onde você vê que pessoas são discriminadas pela cor da sua pele, que pessoas não têm oportunidade somente pela cor da sua pele, e a gente não discutir sobre o assunto, porque assim como, né, a gente discute, né, em relação às questões da negritude, né, que eu acho que é algo também muito importante, até para a gente desconstruir muita coisa que foi feita através da nossa história, a gente também tem que trazer à tona a discussão, né, sobre a branquitude, que às vezes as pessoas não discutem, né? Se você for ver todas as estatísticas, como a gente conversou, né, a respeito do eurocentrismo, né, que ditou todas as regras, que escreveu todos os livros, que escreveu toda a nossa história, eles também não fazem, né, assim, estatísticas a respeito dos brancos, somente a respeito dos negros. Então, assim, se a gente for olhar, né, para essa discussão, a branquitude ela tem que ser levantada para que seja discutido que existe, assim como existe uma herança da escravidão, que hoje em dia, para os negros, né, ela vem através de uma condição socioeconômica afetada, através do racismo, através do preconceito racial, também tem a herança que foi deixada pelos chefes de fazenda, as pessoas que tinham o poder, as pessoas que comandavam, que é você não passar por racismo, que é você não sofrer preconceito, que é você ter oportunidades, que é você ter privilégios, né, dentro da nossa sociedade. Então, isso deve ser discutido.
a partir do momento que a gente começa a discutir as questões de privilégios, as questões de que existe uma raça aqui dentro do nosso país que realmente, né, eu não gosto muito de falar de raça, mas de etnia, né, dentro aqui do nosso país, né, você olha para os pretos e pardos aqui, eles sofrem por racismo, sim, e muitas das vezes as pessoas não discutem, e o racismo, na verdade, esses dias eu ouvi numa discussão, e é algo que realmente eu entendi como se é algo verdadeiro que a gente tem que discutir, a questão do racismo aqui dentro do nosso país, ele ser ambíguo, porque é um racismo que ele acaba se multiplicando através da sua negação, um racismo que se apresenta através da sua negação, porque aí, a partir do momento que você começa a negar, você começa a dizer que não existe algo para ser debatido, que não existe algo para ser enfrentado. Então, continua com a mesma estrutura que há quase 500 anos ocorre aqui dentro do nosso país, e a gente não vai ficar de mãos atadas para não falar sobre o assunto. Então, eu acho que essa estrutura, né, exploradora que a gente tem através da nossa história se deu através de alguns desses fatos que eu contei aqui, muitos outros fatos, né, que aconteceram aí durante a nossa história. A gente poderia citar aqui que dentro da nossa história já houveram cotas, né? Houveram cotas para filhos, né, de fazendeiros, né, que se o fazendeiro tivesse um filho, ele teria essas vagas dentro das faculdades rurais. Então, assim, foram fatos que ocorreram dentro da história que às vezes as pessoas não conhecem, não procuram também saber para discutir algumas questões, né, que são colocadas nos dias de hoje, e se a pessoa não tiver esse conhecimento, ela acaba cometendo o equívoco, né, de dizer que, por exemplo, vou dar um exemplo, que as ações afirmativas dentro do nosso país é algo ruim, né, que é um racismo, onde não é nada disso. Na verdade, isso não quer dizer questão intelectual do negro que seja menor do que a do branco, não é nada disso. Na verdade, é uma reparação a tudo isso que a gente conversou aqui nesse momento. A tudo isso. A gente teve 354 anos de escravidão dentro do nosso país, e a gente tem 133 anos apenas de liberdade. Se a gente for ver, a gente não tem nem a metade do tempo, né, que a gente foi escravizado de libertação. Então, se a gente for analisar, eu tenho os meus bisavós eram escravos, né? Então, assim, se você for analisar, isso é muito próximo da gente. E a gente tem que começar a olhar, começar a enxergar uma visão diferenciada, né? A gente fala de empatia, né? As pessoas têm que começar a olhar para essas relações a partir de empatia, para que possa entender, né, o sofrimento do outro, porque a gente não pode, igual a gente discute bastante, até eu fiz um vídeo, né, no canal falando sobre o lugar de fala. O lugar de fala, na verdade, muitas pessoas tentam problematizar, né, essa questão, dizendo que o lugar de fala vai silenciar, né, outras pessoas. Pelo contrário, o lugar de fala, na verdade, ele veio para dar vozes a todo lugar social, né? Porque quando a gente fala de lugar de fala, a gente fala de de um lugar de localização de poder dentro da estrutura da sociedade. É esse lugar. Porque quando eu falo como eu falo na posição de um negro, né? De um negro, homem negro, que sempre encarou, né? Teve algumas questões discriminatórias durante toda a minha vida, durante o colégio, a escola, que foi a nossa primeira instituição, e através da vida. E eu falo a partir de um lugar social que pessoas, né, que se acabam se identificando, né, com as minhas histórias, elas acabam ouvindo aquilo ali, aquilo que eu estou falando, né, e acabam se identificando, porque eles também passaram pelo mesmo problema. Então, esse é o lugar social, para não se confundir também, né, porque algumas pessoas falam, branco não pode falar sobre o racismo. Pelo contrário, ele tem que falar, porque quando eu vou falar sobre o racismo, eu cito, né, eu gosto de falar sobre isso, porque
esse lugar social ele não é homogêneo. Quando eu estou falando de negros, não são todos os negros que reconhecem que existe o racismo, reconhecem que é uma questão que a gente precisa lutar. Existem alguns negros, né, alguns que estão até em algumas posições, né, hoje em dia aí, que poderia ajudar e muito, na verdade, causa um desserviço, dizendo que, por exemplo, o movimento negro é algo negativo para o negro, dizendo que a gente tem que lutar através de meritocracia. Então, assim, por isso que eu digo que não é homogêneo, porque existem pessoas, né, negros, que às vezes não lutam por essa questão, porque ainda não reconheceram, né, a sua negritude, ainda não reconheceram a sua negritude. Muitas das vezes não conhecem a história, né, do que passou, o que foi feito, os movimentos que foram feitos, né, para privilegiar uma raça e, e, e depreciar a outra, né? Então, assim, esse conceito que a gente tem que entender. E quando a gente fala de lugar de fala, né, igual você tem um lugar de fala social de pessoas que às vezes não são protagonistas na discussão. Porém, eles vão levantar o assunto e outras pessoas do seu mesmo lugar de fala, uma pessoa branca falando, por exemplo, ele falando sobre o assunto, ele vai desconstruir o tão famoso mimimi, né? Porque aí, quando o negro está falando sobre questões raciais, muitas pessoas, às vezes, não têm um argumento, né, para colocar em pauta, ele vê, isso é mimimi. Porque não tem argumento para falar sobre aquele assunto, ele já fala que é um mimimi, é um argumento já pronto, né? E ele acaba desclassificando aquilo que um negro está falando. E quando um branco está falando sobre relações de racismo, isso ganha uma força muito grande, porque pessoas do mesmo lugar social vão passar a discutir, né? Falar, pô, tem alguma coisa aí rolando, tem alguma coisa diferente que está acontecendo, porque não são só eles que estão falando. Então, esse é o famoso lugar de fala que, na verdade, pelo contrário de que muitas pessoas imaginam, ele dá vozes, né, para as pessoas. Mas a gente tem que ter a consciência de se você fala a partir de um protagonista ou de um coadjuvante. É somente isso, porque aí a gente, entre outra questão, ô Pedro, que é a questão a questão da representatividade, né? A representatividade é muito importante, até mesmo para essa questão do lugar de fala. Porque senão, quando você ligar a televisão, por exemplo, na mídia, que é algo importante, onde o negro poderia ter, hoje em dia já melhorou, mas assim, ainda não o suficiente dentro da formação do nosso país, né? Hoje em dia a gente tem 56% entre pretos e pardos, e então a gente deveria ser representado dessa forma, dentro dessa nossa mídia, dentro dos locais de poder, não somente da mídia, mas lá no Senado, no governo, a gente deveria estar representado dessa forma, porque aí a gente acaba tendo o nosso lugar de fala, ele acaba sendo ouvido por mais pessoas, né? Porque aí você está num programa de televisão, você vai poder falar aqui no teu programa, por exemplo, onde a gente está tendo, aqui seria uma questão de uma representatividade, porque aí tem uma pessoa que realmente, por exemplo, tem um negro falando sobre o assunto, tem um branco também que defende a causa, tanto é que formou aqui essa série de entrevistas até para discutir esse assunto. Então, todos nós temos um lugar de fala, né? Porque isso é importante até para a gente colocar o assunto em discussão. Então, essa questão de representatividade é muito importante. Eu vou dar um exemplo, né? Eu sentia isso, né? Algo que eu sentia na pele. Eu sentia isso muito na escola, né? Porque quando eu abria os livros, eu não via. Quando eu olhava, eu ficava, às vezes, constrangido, porque eu só via ali nos livros de história, principalmente, o negro, ele estando ali com uma corrente, né, escravizado, né? Ele ali passando uma situação vexatória. Então, eu sentia muita falta, né? E isso seria já uma representatividade. Você vê, a partir dos livros, né?
heróis ali também apresentando para você. Eu também falo no livro sobre isso, né? Porque a minha infância, quando eu assistia televisão, era muito difícil você ver um negro, né? Então você via os programas de televisão, todos eram brancos, né? Eu olhava lá, tinha a Xuxa, tinha a Angélica, tinha a Mara, tinha o Sérgio Malandro, todos eles brancos, né? Tinha a Eliana, todos eles brancos, então, e mais a fundo ainda o programa, por exemplo, da Xuxa, não estou falando nada de mal dela, mas em si, era a representação em si, você tinha as Paquitas, tinha os Paquitos, todos, né, tinha que ser loiros, tinha que ser brancos, então os negros, eles não se sentiam representados, eles participavam daquele, não poderiam participar daquilo, então a gente sentia uma questão de uma exclusão, exatamente uma exclusão, porque como que a gente pode classificar algo desse tipo, né? O loiro pode, negro não pode. Não falavam, mas era o que faziam. Então, quando a gente vê também as ilustrações, né, de Bíblia, né, a gente via lá que todos os personagens da Bíblia, todos eles eram brancos, né, e o principal, o mais importante, Jesus Cristo, era branco. Aí você vai buscar alguns estudos, né, relacionados pela região onde ele passou, onde ele viveu, onde ele se situou, que todos ali eram pessoas morenas, né, da pele morena, né, bem o que hoje a gente pode dizer que seria um pardo, né? Então, assim, como que a história, ela se deu por volta do eurocentrismo, né, que ditou todas as regras. E isso cria assim, um efeito, né? A gente sente esses sintomas até os dias de hoje. E isso, assim, se a gente não parar para pensar, para discutir, né, sobre essas questões, né, que a gente não se vê, essa questão da representatividade, que é algo importantíssimo também, principalmente para a criança, né, porque se a gente não tem esse feeling, né, de perceber que isso acontece, a gente acaba não tratando o assunto e continua da mesma forma, e a gente não consegue nenhum avanço. E como eu estava falando a respeito, né, da criança, eu acho que uma coisa que a gente tem que olhar, né, e ter um olhar com uma atenção maior para a criança, porque isso acontece normalmente quando a gente é criança, a gente não tem uma formação ainda, a gente não consegue lidar com esse tipo de problema, então isso acaba nos influenciando até a gente assumir a nossa negritude, é uma fase muito complicada, né? Eu costumo dizer que a primeira instituição, né, que a gente costuma frequentar é a escola, né? E dentro da escola é o primeiro local onde o negro se descobre como negro, porque ele percebe através das atitudes, né, dos seus colegas, atitude da instituição em si, que ele é negro, ele é visto como negro. Eu tenho um fato, né, um exemplo de uma situação que assim, é negativa, na verdade, porque eu lembro, eu acho que era a segunda série, provavelmente eu tinha uns 8 anos de idade, e a gente estava naquela época de quadrilha, né? E então estava separando ali os casais dentro da turma, né? Para a gente poder dançar a quadrilha. E eu lembro que haviam poucos negros, né? Se eu não me engano, tinha eu, mais umas 2 pessoas que eram negras nessa turma, não tinha muitos, e foram dividindo e depois falaram assim, você fica com aquela menina ali. E essa menina, era uma menina negra, ela tinha o apelido de fuzil queimado, para você ter uma ideia. Todo mundo chamava, ela era reconhecida por isso. Se você for perguntar um nome com a maioria das pessoas dessa turma, ela não sabe o nome dessa criança, dessa pessoa, né? Mas ela era reconhecida como um fuzil queimado. Então, quando eles quiseram, né, formar, né, um casal ali para eu participar, naquele momento, acompanhando, é aí que a gente entra com racismo estrutural e institucional, e naquele momento eu não quis, porque eu não queria carregar o fardo que ela estava carregando. Então, algo que aconteceu, né, eu lembro que
ela até encarava de uma forma, eu acho que até positiva, porque ela não ligava muito para essas coisas, mas naquele momento eu não formei o casal ali da quadrilha com aquela pessoa devido a isso, porque eu ainda não tinha assumido dentro de mim a minha negritude, falar, pô, a minha raça é bonita, a minha raça eu sou negro, o meu cabelo é legal, eu não tinha isso. E quando a gente é criança, é muito difícil de uma pessoa ter isso. Então, o olhar que a gente deve ter especial é justamente para a criança. E eu acho que, igual isso acontece, na verdade, isso está acontecendo até os dias de hoje. Tanto é que a gente tem vários relatos aí, né, de pessoas negras sendo discriminadas, sendo chamadas de macaco, sendo chamadas de cabelo bombril. Isso não parou. E hoje em dia, na verdade, essas coisas elas vêm à tona porque muitas pessoas têm acesso, né, a, a meios de comunicação. Hoje em dia, você tem um celular, né? A tecnologia acabou chegando e pode ajudar em relação a isso. Você grava uma situação de racismo ou alguma coisa que vem acontecendo em relação a isso e logo todos ficam sabendo. Só que no passado isso já acontecia, mas as pessoas não ficavam sabendo. Então, quando a gente fala, né, da situação que ocorreu dentro aí do nosso país, né, para a gente entender o que acontece nos dias de hoje, a gente tem que olhar para tudo. E se você for tentar entender, né, se você for analisar o que é o racismo hoje em dia dentro do nosso país, ele é fragmentado em vários pontos, né, várias óticas que a gente pode comentar, né? Então, igual você chegou a comentar aí que não era, como posso dizer, um programa só não era suficiente, né, para a gente comentar em relação ao racismo por causa disso, porque tem muitos fragmentos, tem muitos pontos que a gente precisa discutir, porque o racismo dentro do nosso país ele se apresenta de diversas formas. Então a gente precisa, né, eu acho que para a gente entender toda essa estrutura que hoje existe dentro do nosso país, é somente a gente conhecendo a nossa história. A gente conhecendo a nossa história, e a partir desse conhecimento, você passa a entender qual foi o movimento que se deu aqui dentro do nosso país e que traz reflexo para a gente até os dias de hoje, Pedro. Olha, antes de dar segmento aqui, eu gostaria de ressaltar aqui a presença do Adriano Rodrigo, que está mandando aqui uma boa noite para a gente, está mandando um salve aqui para a gente. Ele que vai ser entrevistado, inclusive. Eu vou soltar depois a divulgação da entrevista dele. Sim. A Camila Pereira está mandando uma boa noite. Boa noite. O Adrian está dizendo o seguinte: realmente o mundo é difícil de respeitar as pessoas mais próximas das cores diferentes, do ser humano, raça, etc. Eu acho que eu poderia incluir aí, inclusive, a questão de gênero. Existem assim várias gordofobia, por exemplo. Então, verdade. São classificações, né, tentativas de classificações. E eu gostaria de, assim, já pedindo desculpas pela ousadia, de fazer um comentário, porque você estava falando sobre a questão do lugar de fala. Assim, a gente está vivendo uma época em que as pessoas todas querem falar e a gente também precisa lutar pelo lugar de escuta, né? Que é a possibilidade de aprender com as pessoas. Assim, a opinião não é uma coisa que é construída com preconceitos. A gente precisa construir as nossas opiniões com conceitos. Então, quando você fala de um lugar de fala, né, é o lugar da pessoa que sabe do que está falando, porque, como você disse, viveu na própria pele a situação. Então, só existe fala quando existe escuta, porque senão a fala ela perde o próprio sentido, né? Então, eu só gostaria de ressaltar isso. Vamos escutar, vamos aprender a escutar, né? Verdade. Gostaria de perguntar para você, antes de iniciar, de continuar, todo começo de programa, a gente faz aqui uma dica cultural. Eu tinha pedido para você fazer a sua dica cultural. Isso. E eu queria... Qual que é a sua dica? Então, a minha dica aqui acabou passando batido, né?
seria esse livro aqui de Kabengele Munanga, né? É um livro muito bom, né? Vê aqui se todos estão vendo. Que fala sobre a negritude, né? Negritude, usos e sentidos, que eu acho que é algo, né, extremamente importante. Esse livro é um livro muito bom, principalmente para aquela pessoa, né, que às vezes ainda não se reconheceu como negro ou tem dificuldade, né, de reconhecer a sua negritude, né, entender o que é negritude, né. Eu acho que esse livro aqui é um livro excelente, né. Esse professor, né, Kabengele Munanga é um professor excelente, ele faz alguns livros aí, né, escreveu alguns livros aí que tem, assim, uma forma bem didática, né, de explicar. Então, eu acho que para quem quer se reconhecer, quer entender, né, mais a fundo o que é a negritude, é só lendo esse livro aqui. Lendo esse livro, eu tenho certeza que vai entender, vai se reconhecer, né, e através desse reconhecimento vai agregar bastante aí na nossa luta, né, diária que a gente tem a respeito do racismo, né, porque a negritude, né, um dos pontos, né, que se fala da negritude, ela veio a crescer, né, ela veio a crescer a partir da Segunda Guerra Mundial, né, porque a partir desse ponto, como no passado foram colocadas muitas pseudociências, pseudo-justificativas, que o branco seria superior ao negro, então, a partir desse momento, com a Segunda Guerra Mundial, né, que teve aí uma questão ética, né, e ocorreu essa segunda, então o negro, as pessoas, né, ao redor do mundo começaram a indagar essa relação, né, de que seria superior causando guerras, então começou-se a levantar, né, alguns questionamentos em relação a isso, e o negro ele começou, né, a se reconhecer como lindo, se reconhecer, pedir poder, né, para os negros, tanto em movimentos ao redor do mundo, né, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil e como outros países também que começaram a entender que o negro era bonito, começou a utilizar dentro dos Estados Unidos, por exemplo, começou a ocorrer alguns movimentos como os Panteras Negras, né? Surgiu Martin Luther King, Malcolm X, que lutavam a respeito das questões raciais, e eles colocavam ali, né, que o negro era bonito, que o negro era capaz, né, que pediam todo o poder para o negro, e esse poder seria de um empoderamento através da sua cultura, através de tudo que foi deixado para trás lá na diáspora, né, africana, que ocorreu com a escravidão, né, aí dos nossos antepassados. Então, essa negritude, ela faz, né, com que a gente venha reconhecer que nós éramos, né, lá dentro da África, lá um povo rico de cultura, que tinha sua religião, que tinha os seus costumes, né, e que, na verdade, a partir do momento que que esses nossos antepassados foram colocados no navio negreiro, eles eram obrigados a esquecer tudo aquilo. Só que, na verdade, não foi assim que aconteceu, né? Porque a gente vê que dentro, mesmo desses navios negreiros, né, que vinham para cá, 20%, né, 20% da tripulação desse navio não chegava aqui no Brasil, e muitos deles, eles, por não quererem ser escravizados, muitos deles até pulavam no oceano para não serem escravizados. A resistência já começava por ali. Então, quando os mercadores, né, essas pessoas que faziam esse tráfico, eles trocavam o nome, né, tentavam tirar a cultura, eles separavam, né, famílias, pegavam uma família, colocavam uma família no navio, colocavam o pai no navio, o filho em outro, a mãe em outro, eles separavam, através disso eles queriam destruir a cultura, né? Destruir os costumes, colocava um novo nome, o nome que era algo muito importante, né? Para os reinos ali da África, né? Os povoados da África, eles tinham uma importância muito grande em relação ao nome. Então, a primeira coisa que eles faziam, mudava o nome, tirava da sua localidade, né? Jogava para um outro país,
porque aí ele mataria a questão cultural dessa pessoa, e dessa forma eles conseguiam fazer com que o negro fosse escravizado. E esse era o pensamento, né, das pessoas que faziam esse tráfico de escravos. Porém, igual a negritude mesmo, isso já reflete um movimento de resistência, entendeu que através da história isso não aconteceu justamente dessa forma como foi contada, porque aqui dentro do Brasil a gente houve vários movimentos, né, de resistência, que não aceitavam a escravidão, que tentavam buscar a sua própria cultura, né? Os quilombos é um exemplo disso. O quilombo mais famoso dentro do nosso país, que é o Quilombo dos Palmares, né? Ele traduz muito disso, né? Toda a luta, né, que enfrentou durante todo o período de existência do Quilombo dos Palmares foi em relação à resistência para manter a sua cultura, né? Para eles não praticarem a cultura que estava sendo imposta para eles, e também a questão da escravidão, né? Porque eles não aceitavam a escravidão, porque a escravidão era muito violenta, né? A escravidão não era uma escravidão doméstica ou uma escravidão por guerra, por guerrilhas, como era na antiguidade, né? Que isso não se estendia para as próximas gerações, né? Era somente a pessoa que fazia, que através de uma dívida, ela ia pagar a dívida através de serviços que ela prestava para o seu devedor, né? Para a pessoa ao qual ela devia. Então, ela prestava serviços, ela fazia dessa forma, que era diferente a partir da escravidão mercadológica, onde as próximas gerações eram escravas, né? Se eu fosse escravo, meu filho seria escravo. Então, isso é algo assim que a gente vê que, através da negritude, ela reconheceu tudo isso, né? Reconheceu todo o esforço que foi feito através desse sistema terrível que foi a escravidão. Então, por isso que eu acho, né, eu acho que é uma dica importantíssima esse livro, né, que fala sobre a negritude, porque é o ponto de partida, né, para a pessoa começar a realizar, né, uma luta contra o que acontece dentro, né, do nosso país, onde pessoas tentam normatizar, né, todo tipo, né, de racismo que ocorre dentro do nosso país, e o contraponto contra isso, né, é a questão da negritude. Somente a partir do momento que a gente reconhece, né, a nossa negritude, a gente tem esse encontro com a nossa negritude, a gente começa a lutar, começa a buscar, né, a igualdade, não somente para a gente, mas também para as crianças, para as próximas gerações que estão vindo, poder lidar de forma diferente aí com o racismo, né? Não somente as pessoas negras, né, mas toda a nossa população, né, os brancos, todos, sem excluir ninguém, possa entender, né, as relações que existem dentro do nosso país e possam lidar de forma diferente, né, para que a gente tenha aí um resultado diferente em relação a questões aí do racismo. Eu quero perguntar para você como que você entende o papel dos meios de comunicação em relação à possibilidade de conscientização do povo sobre a necessidade de combate ao racismo, e se você pensou em utilizar a internet como meio de expressar o seu ponto de vista sobre o racismo, uma maneira de, inclusive, colocar para fora toda uma energia que fica carregada. Afinal de contas, você falou que você mesmo já foi alvo de racismo, né? Então, é uma maneira de lidar, de colocar as coisas por uma perspectiva, né? De entender que o problema não está com a população negra, mas sim com os racistas. Então, eu queria perguntar para você, como que é o papel da internet, assim, dos meios de comunicação no combate ao racismo, e se você utiliza o seu canal como uma forma de rever esses preconceitos dos quais você foi alvo, inclusive. Sim, com certeza, né? Assim, quando eu comecei, né, a falar sobre essas questões, tem bastante tempo que eu falo sobre o assunto, que eu pesquiso sobre o assunto, só que até então eu esperava, né, que esses assuntos eles fossem discutidos dentro da nossa televisão, dentro da nossa mídia, só que isso ficava resumido, né, a um 13 de maio e um 20 de novembro.
E quando eu sentava em frente uma televisão, né, para buscar alguma coisa nesses dias, né, porque eu queria ver algumas pessoas falando sobre o assunto, quase nada a gente conseguia ouvir em relação a essa questão. Então, em função disso também, né, porque é muito difícil você encontrar pessoas também que falam sobre o assunto. Hoje em dia, já é mais comum, né? A gente consegue, por quê? Porque através de as redes sociais, né, deram uma visibilidade maior e deram uma oportunidade melhor para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Eu, especialmente, criei, né, primeiramente um grupo, né, que foi aqui no Facebook, onde a gente consegue discutir. Hoje em dia, a gente já tem quase 4.000 membros, né, nesse grupo, e a gente discute questões de racismo do dia a dia, e todo dia a gente consegue discutir sobre isso, todo dia tem postagens, né, em relação a isso, algo que eu, por exemplo, não via acontecer. Então, com as redes sociais, a gente acabou tendo a oportunidade da gente falar sobre o assunto, e dessa forma a gente acaba tendo visibilidade e voz para que a gente possa, né, fazer o trabalho que seria feito através das televisões, né, das mídias, que poderiam tratar o assunto de uma forma diferente, que hoje a gente acaba conseguindo fazer esse trabalho através das redes sociais. Eu, por exemplo, quando eu comecei, né, eu tinha esse pensamento de começar a falar do assunto, porque a gente via várias relações acontecendo de racismo, né, vários fatos de racismo acontecendo dentro da nossa sociedade, e pouco se falava a respeito disso. Então, quando foi criado o grupo, aí foi entrando pessoas, devagarinho o grupo foi crescendo, e a gente hoje em dia está com quase 4.000 membros. O canal, na verdade, o canal, eu comecei a trabalhar esse canal há 2 meses atrás. E também veio de uma necessidade, né, onde no canal a gente acaba falando, né, direto, a respeito daquilo que você acha que é importante, né, acha que existe uma necessidade de se falar. Então, o canal, ele veio como um meio, né, de eu poder falar sobre esses assuntos, né, porque se você for ver, tem muita gente dentro da internet falando sobre vários assuntos, sobre muitos assuntos, porém, quando a gente olha para as questões raciais, você já vê que são restritos, né? São restritos no número de pessoas que estão falando sobre o racismo. Então, na verdade, eu comecei a falar sobre o assunto, né? E abordei alguns pontos, né, que eu achei que fosse importante. Então, após a gente começar, eu acabei ouvindo, né, muitas pessoas, né, chegam muitas mensagens, né, pedindo para que eu continuasse, né, com os assuntos que essas pessoas partem que estão aprendendo muita coisa e com os assuntos que são abordados, né, então isso dá um gás aí maior para a gente continuar, né, com esse trabalho, porque muita gente aí tem passado por problemas, né, muita gente tem colocado aí os seus relatos, né, as suas experiências, através de comentários dos vídeos, através de comentários do nosso grupo, que mostram, né, que, na verdade, eu não estava sozinho, porque conversando com outras pessoas também negras, muitas das vezes elas falam a mesma coisa, né, a gente acaba tendo o mesmo sentimento de que o assunto nunca foi falado e que esse é o momento que a gente aproveita para falar, porque essas pessoas se sentiam sozinhas, né? Se sentiam como se ninguém ligasse, né, para esses problemas que aconteciam, e hoje em dia a mesma coisa acontece. E a gente tem a oportunidade hoje de falar, tem a oportunidade aqui de falar direto, né? A gente levanta as questões que estão nos incomodando, a gente acaba levantando a voz a partir desse canal, e eu acho que isso trouxe, né, isso traz, né, para os negros uma importância muito grande, porque a gente acaba sendo representado, acaba tendo voz aí para a gente discutir os assuntos que realmente afetam, né, dentro da nossa sociedade.
Porque normalmente a pessoa que não passa pelo problema, ela acaba não pensando nisso, né, o tempo todo, ela acaba não trazendo esse assunto à tona. Porém, como a gente falou no início, se a pessoa usar de empatia, ela vai perceber que muitas das vezes ela não passa pelo problema, mas tem uma galera aí que está passando pelo problema e que precisa ser discutido, sim, esse problema. Então, basicamente, quando foi criado aí esse canal, ele foi criado, né, com esse intuito, e hoje em dia, né, existe pessoas chegando aí a todo momento. Hoje em dia, já estamos próximos aí, com 2 meses trabalhando aí o canal, a gente está próximo já de 700 membros, né? E, então, a gente já está conseguindo aí uma visibilidade muito grande. Todos os fatos que acontecem a gente comenta. Exemplo, o último fato aí foi o entregador de pizza lá, né, que teve aquele problema lá de racismo, né, em si, e de injúria racial também. E naquele momento a gente discutiu também o assunto, levantou, o vídeo teve bastante visibilidade, teve quase mais de 4.000, né, pessoas viram o vídeo. Então, assim, a gente vê que a gente está conseguindo atingir, né, pessoas, né, através da nossa fala, né, através desse canal, e eu acho que é importante porque a partir do momento que a gente consegue alcançar, né, essas pessoas, as pessoas também vão aprendendo também novos termos, e a gente vai aprendendo junto, né? A gente vai aprendendo junto porque a gente também tem a responsabilidade de fazer um conteúdo também interessante, então a gente não fala daquilo que a gente acha somente, né? Eu busco, né, aprender bastante, busco a ler, manter o hábito da leitura, né, para buscar dentro da nossa história, né, a, desvendar, né, tudo aí que está escondido dentro da nossa história, para trazer, né, através de um conteúdo legal para essas pessoas, para que essas pessoas possam, né, aprender coisas novas. Eu acho que o intuito foi esse. E eu acho que tá dando certo. Até o momento aí as pessoas têm falado bem aí do canal, e isso dá aí para a gente aí um empurrão para a gente continuar. Eu vou pedir depois para você colocar aqui, por gentileza, e falar aqui o nome do canal para a gente colocar aqui em destaque nas observações, até para as pessoas poderem, para facilitar para as pessoas acessarem aqui, tá? Tá bom, é o Resistência contra Racismo. Resistência contra Racismo. Se você for lá no YouTube e procurar Resistência contra Racismo, ele vai aparecer lá. E se você também digitar Sérgio Graças, também aparece. Perfeito. Eu vou colocar aqui depois, assim, aqui nos comentários, que daí já fica o link para as pessoas poderem acessar e facilitar, tá? Resistência contra o racismo. Eu gostaria de perguntar para você sobre qual é o papel da educação e da arte na luta antirracista. Isso é importante a gente falar sobre isso, né? A questão da educação, da arte, né? A questão da educação, começando pela educação, eu acho que a gente deve preparar, né? Igual a gente conversou bastante sobre as crianças, né? Se a gente não mudar a nossa base, né? A gente não vai conseguir nenhum resultado futuro, porque a nossa escola é a primeira instituição que a gente encara. E se dessa instituição você já encontra o racismo, aí a gente percebe que é uma questão de criação. Então, muitas das vezes a gente precisa primeiro, né, começar com a educação dentro de casa. Os negros preparar, né, para enfrentar esse problema, e as pessoas que não passam, né, por esse preconceito, elas alertarem que dentro das escolas, para a sua criança, que ela vai deparar com pessoas que recebem uma educação racista, sim, e que essa pessoa, para ela nunca concordar com esse tipo de atitude. Então, a gente consegue mudar a partir do nosso lar, né? A partir da educação, a partir da criação que ela recebe dentro de casa. Nas escolas, eu entendo que seja o quê?
passar a história, né, não somente a partir de uma perspectiva. Eu acho que algo importante, né, foi a Lei 10.639, né, que fala sobre a questão do ensino, né, dentro das escolas sobre afrodescendência. Eu acho que isso, que foi colocado em 2003, né, eu acho que isso foi algo, assim, muito importante para a gente, porque hoje em dia, né, eu pego, às vezes, o livro de história da minha filha, dou uma olhada e tem bastante coisa falando sobre os povos africanos, sobre a cultura, e tudo isso que é muito importante, porque aí a pessoa vai entender, né, porque tem o cabelo crespo, porque tem os fenótipos, né, de uma pessoa negra, né, que é o nariz é um pouco mais largo, os lábios carnudos, né, o cabelo crespo, e entender que isso não é algo ruim, né? Entender que isso é a beleza do negro. A partir do momento que a gente começa a colocar isso, né, dentro das escolas, apresentar isso para os nossos filhos, né? Quando a gente fala de referência, você apresentar, por exemplo, para as minhas filhas, eu tenho comprado a, alguns livros aqui em referência aos negros em si, né? A beleza negra, ao cabelo negro, né? Tem vários livros hoje em dia, aí, várias literaturas, né, escritas por autores negros, que são literaturas excelentes, e então o que a gente deve, né, mostrar, essas coisas não podem ficar escondidas. E eu acho que as nossas escolas, né, elas devem aderir a isso também, a esse movimento, de colocar esses livros, né, para as crianças lerem, para entenderem, né, que a nossa população não é feita somente pela raça de brancos, né, mas também por outras etnias que ocupam aqui o nosso país e que devem ser também mostradas a partir de livros, a partir da sua cultura. Então, através disso, você consegue mudar várias coisas, né? Eu acho que em relação ao teatro, né, se você voltar, é, eu não sou muito direcionado à questão de arte, mas você mesmo, você é um exemplo disso. E se você for ver lá pelo que fez a Abdias do Nascimento lá, o que ele foi, que ele colocou com o teatro experimental do negro, né? A partir ali de 1940, 1941, 44, foi um trabalho excelente, né, para mostrar, né, as qualidades também do negro, né, dentro do teatro. Então isso é algo que tem que ter uma continuidade, né? Porque a partir do momento que o negro também ele consegue colocar sua arte, né? Sua arte ela fica visível e as pessoas começarem a olhar também que o negro ele consegue fazer essa arte bem feita, né? Que ele aparecendo dentro da televisão, que ele também vai dar público, vai dar audiência, né? Assim como dá, só a questão de você colocar uma visibilidade. Então, eu acho que isso pode mudar, porque aí você começa a mudar uma concepção, né? Porque quando a gente fala do racismo, da... Sérgio? Sérgio? Ixi, temos um pequeno problema técnico aqui. Sérgio? Poxa. Sérgio, internet, ajuda, por favor. Sérgio? Infelizmente temos um problema aqui. Eu fico assim. Ah, pronto. Tive um probleminha aqui, mas estamos de volta aí. Pedir desculpa aí, pessoal. Sim, mas estamos de volta. Mas como a gente estava falando aí, né, a questão, né, da educação e da arte, né, em si, eu acho que é algo importante, né? Isso tem um poder, né, de mudança muito grande.
porém é preciso, né, que possa ter essa visibilidade. Eu acho que tudo começa por isso, possa ter oportunidade, porque a partir disso, né, a gente tem vários talentos aí. Se você for ver, né, você vê que aparecem vários talentos negros no esporte, na música. E, então, se você começa a dar também espaço, né, você começa a dar oportunidade, essas posições em relação à cultura, em relação à arte dentro do nosso país, também vai dar certo. Assim, tem espaço para todo mundo, né? Ninguém está tirando espaço de ninguém. Não precisa ficar com medo, né, dessa relação, porque todo mundo tem espaço e acho que fazendo dessa forma a gente consegue aí fazer com que a nossa população, em relação a nossa raça, ela consiga ter essa visibilidade e vai ser muito bom aí para o nosso país. Olha, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, dizer que, assim, a sua entrevista, ela é uma entrevista, assim, para a gente pensar, para a gente refletir, e dizer, assim, para as pessoas que entendem que lugar de fala é sinônimo de lugar de cala, que essa entrevista, ela desmistificou isso completamente. Então, eu fico muito feliz com essa possibilidade da gente desconstruir. Só é possível desconstruir construir um novo conceito desconstruindo preconceitos. Então, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença e dizer o seguinte para você. Vai ter mais uma outra entrevista a respeito do tema racismo estrutural. Você já está aqui sendo pré-convidado para essa entrevista. E outra coisa, quando pode você contar com a gente. Pode falar. Pode contar com a gente está sempre à disposição. Então, e aí o que eu queria dizer é o seguinte, quando você que também quiser fazer uma participação aqui no programa para falar sobre racismo e vir, inclusive, ser entrevistador aqui, o espaço está, assim, 100% aberto. Você fala assim, hoje eu acordei com vontade de falar sobre racismo e entrevistar alguém. Eu sei que você já tem o seu canal, eu entendo, sim, e é importantíssimo que as pessoas todas se inscrevam, compartilhem e entrem no seu canal. Mas aqui o meu canal, ele fica também de portas abertas para você, para entrar e fazer um vídeo, fazer entrevista, sabe, o que você achar que seja importante para a gente levar essa discussão, esse debate adiante, tá? Ô Pedro, eu agradeço aí, tá, o convite que foi feito aí para essa questão, para a gente colocar aqui essas questões de racismo, né? Gostaria de agradecer, e eu acho que foi uma atitude muito, muito legal, né? Já tinha até conversado contigo em relação a isso, porque quando a gente fala da questão da branquitude, né, a pessoa entender, né, que existe privilégios, e como você disse também, né, a questão do lugar de fala, e a pessoa ter o lugar de escuta também, né? Eu acho que é importante, e a gente vai ter aí, pode ter certeza que a gente vai manter uma parceria, a gente vai voltar aqui outras vezes, né, para a gente conversar sobre questões de racismo, e a gente faz essa parceria aí porque eu acho que é importante a gente ter sempre aliados, né, em relação à questão de racismo, para a gente tirar, né, derrubar, né, tem algumas pessoas que falam que o racismo não pode ser discutido por outras pessoas que não sejam negras, a gente tem que desconstruir isso, porque isso, na verdade, não agrega nada na nossa luta contra o racismo. A gente precisa de pessoas que realmente estão dispostas, né, a falar sobre o assunto, a discutir o assunto, entenda que é um problema e, na verdade, a nossa luta não é contra nenhuma raça, né? Não é contra o branco, não é contra o negro, não é contra o amarelo, não é contra o índio, não é contra ninguém. A nossa luta aqui é contra o racismo, né? E o racismo, ele deve ser combatido. Eu te agradeço aí. Se precisar aí da nossa contribuição, estaremos aqui sempre à disposição. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença, ao Adrian, Camila. Eu gostaria de agradecer a você e dizer que você é o cidadão cidade a qual se destina o programa. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos e todas. E até uma próxima.